Olá a todos e a todas que gostam de formação com qualidade. Hoje o Instituto Lapidar traz para vocês uma videoaula sobre fitoterapia em problemas de saúde autolimitados, enfatizando as gripes e os resfriados. Bem, esse momento é um momento ímpar, no qual nós estamos passando por um período de surto de gripe, mas, historicamente, esse período do início do ano tem a ocorrência desses quadros gripais, desses sintomas gripais, não como nós temos hoje, né, desde 2020, que a gente está batalhando aí com alguns vírus, mas é importante que nós tenhamos a informação quanto ao uso seguro e correto de plantas medicinais e fitoterápicos que podem ser utilizados para a redução dos sintomas de gripe e resfriados. Sim, porque gripes e resfriados sempre estarão fazendo parte da nossa vida, e nós temos alguns recursos terapêuticos, dentre esse arsenal maravilhoso de plantas medicinais, que pode ajudar a prevenir a ocorrência dessas gripes e resfriados, principalmente nesse momento, como também pode ajudar a reduzir os sintomas para quem gosta aí de uma pegada mais natural, quem gosta de utilizar chás e quem já tem essa cultura de utilização. Para que a gente se conheça, meu nome é Ana Carolina Santana, sou farmacêutica, mestre em botânica, diretora do Instituto Lapidar, mas o mais importante aí desse currículo é que eu tenho mais de 20 anos trabalhando com plantas medicinais, principalmente a utilização destas pelas comunidades, através do preparo dos chás, que nós conhecemos aí mais popularmente, digamos assim, mas também de outras formas de preparo, como bochechas, banhos de assento, gargarejos, enfim, dentre essas possibilidades de utilização de plantas medicinais, o conhecimento popular se mostra riquíssimo, principalmente quando ele apresenta outras formas de preparo dessas espécies com finalidade terapêutica. Então, nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco, sempre baseado em conhecimento técnico-científico, a respeito das possíveis espécies que podem ser utilizadas. Então, vem comigo, que nós vamos conversar bastante, com várias informações que eu tenho certeza que vai ter alguma que vai ser adequada a você, mas antes eu vou pedir, se inscreve no nosso canal. A gente do Instituto Lapidar está tentando agora incrementar o nosso canal do YouTube para disponibilizar informação com qualidade, gratuitamente para vocês. Então, a gente precisa dessa força, a gente precisa da inscrição, a gente precisa do like nos vídeos, a gente precisa que vocês compartilhem também. Se você conhece alguém que gosta de fitoterapia, nós temos este e outros vídeos falando do ginseng, da passiflora, do hipérico. Então, dá uma olhadinha aí nas nossas playlists e compartilha nossos vídeos, que isso nos ajuda a continuar aqui trazendo informação com qualidade. Então, vamos começar falando de fitoterapia em problemas de saúde autolimitados. Mas nós não podemos começar a falar sem antes relembrar o que é a fitoterapia. Algumas pessoas têm contato recente com a fitoterapia por causa de informações que são colocadas nas redes sociais, na mídia, mas a fitoterapia é uma prática terapêutica que foi se desenvolvendo junto com a evolução histórica do ser humano. Lembrando aí que o homem pré-histórico, né, o homem no início da sua evolução, ele não tinha medicamento, ele não tinha drogaria, ele não tinha farmácia de manipulação, então ele precisava descobrir como é que ele faria para tratar as suas doenças, o seu mal-estar, os ferimentos, e qual seria o grande recurso estratégico para esse ser humano, o reino vegetal, já que ele se apresenta em abundância, com uma diversidade de espécies fantástica, e também através da observação de como os animais utilizavam essas plantas, o homem começou a desenvolver
o seu arsenal terapêutico, identificando quais as espécies que poderiam ser utilizadas com finalidade terapêutica. A partir daí, se criou um conhecimento popular que vai sendo passado de geração em geração, um conhecimento muito rico, e fica a dica para o profissional de saúde que está trabalhando com a fitoterapia ou que quer começar a trabalhar. Nós não podemos dissociar o conhecimento popular do conhecimento científico, mas nós não podemos deixar de compreender e respeitar o conhecimento popular em detrimento do conhecimento técnico-científico. Na fitoterapia, a necessidade de junção desses dois conhecimentos a fim de se obter informações tanto quanto ao uso seguro e eficaz das plantas medicinais. Então, um ponto aqui de observação para todos nós é que as plantas medicinais e seus derivados, que são principalmente chamados de medicamentos fitoterápicos, estão entre os principais recursos terapêuticos da medicina tradicional e vêm há muito sendo utilizados pela população brasileira nos seus cuidados com a saúde, seja na medicina tradicional popular ou nos programas públicos de fitoterapia no SUS, alguns desses programas com mais de 20 anos de existência. Então, alô para você que está começando a se interessar pela fitoterapia. As estratégias da fitoterapia, tanto no âmbito do SUS, como no âmbito de projetos de extensão nas universidades públicas, principalmente, mas também particulares, é algo que surgiu há muito tempo, foi sendo desenvolvido, e hoje nós já temos exemplos exitosos da utilização de plantas medicinais pela comunidade, tanto dentro do SUS, como também nesses programas de extensão. Tá? Então, mais uma vez, reforçando a importância aí desse conhecimento popular. Algumas considerações devem ser feitas para que a gente não caia em alguns erros que são muito comuns e que às vezes a gente vê sendo divulgados em meios televisivos, nas mídias. O termo fitoterapia, e é necessário prestar atenção aqui, foi dado à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais e que tem a sua origem no conhecimento e no uso popular, a origem. Vamos explicar aqui um pouquinho dessas informações para que a gente não fique pensando que a gente vai falar muito de conhecimento popular. Na realidade, daqui a pouco eu vou dar um spoiler para vocês, já vou começar a trazer algumas espécies, porque é importante que a gente vá intercalando as informações teóricas com as informações práticas, e vocês vão ver que nós vamos nos basear no uso popular, sim, mas todos os conhecimentos tratados aqui vão ser respaldados em evidências científicas. Por que que eu falo que nós não devemos incorrer em erros na fitoterapia? É que é comum a gente ver divulgação, por exemplo, quitosana, né? A quitosana sendo divulgada como um medicamento fitoterápico, e na realidade ele não é, porque o medicamento fitoterápico ele é produzido exclusivamente com matéria-prima vegetal, então aquela planta que tem no quintal, aquela planta seca que a gente compra lá na ervanaria, né? Aquele medicamento fitoterápico que é bem característico, alguns têm aquela característica da cápsula transparente que a gente vê o pó. Tá? Já a quitosana, quem não conhece, vale a pena pesquisar. Vou até fazer um vídeo sobre isso. A quitosana, ela vem da carapaça de crustáceos, que não são plantas, né? Crustáceos, camarão. Então, não é classificado como medicamento fitoterápico, entendem? Então, nós vemos aí muito nos meios midiáticos, nas redes sociais, algumas informações que não são muito corretas. E nós, enquanto profissionais de saúde, que estamos nos qualificando para trabalhar no âmbito da fitoterapia, precisamos ter esses conceitos muito bem fundamentados no momento de nós termos que argumentar alguma coisa, tá? As plantas utilizadas para esse fim
ou seja, essa finalidade terapêutica, são tradicionalmente denominadas medicinais. E aí nós temos também uma ideia errônea de dissociar a planta alimentícia da planta medicinal, mas tem muita planta que é utilizada na alimentação que também tem finalidade medicinal e vale também pesquisar um pouco para poder saber se você está utilizando alguma planta que está nessas duas classificações. Mas voltando aqui ao nosso assunto, ao que nos trouxe aqui para a nossa conversa, vamos aqui falar o que é fitoterápico, o que são os fitoterápicos. Aqui enfatizando o medicamento fitoterápico. Conceituando, esse medicamento é o produto obtido exclusivamente de matéria-prima ativa vegetal, que compreende a planta medicinal ou a droga vegetal ou o derivado vegetal. A planta medicinal, conceitualmente, é aquela planta que é utilizada sob a forma fresca, sem ter passado por nenhum tipo de tratamento. Mas fica uma dica aqui muito importante. Pessoal, se vocês escolherem a planta, não guardem na geladeira por muito tempo, porque a partir do momento que você tira a planta do ambiente, da sua conexão com a raiz, que é a responsável por distribuir os nutrientes para essa planta, ela começa a passar por processos de deterioração, por reações enzimáticas, reações químicas, e depois de um certo tempo, elas não vão ter mais os princípios ativos, que são essas substâncias químicas que estão presentes nas plantas, tá? A droga vegetal já é a planta ou a parte da planta que passa pelo processo de secagem, que é o processo mais simples, que tem o objetivo de reduzir a quantidade de água e fazer com que essa planta dure mais. E aí, quando ela passa por esse processo, ela se chama droga vegetal. E aí nós temos os derivados vegetais, que a gente tem aí os óleos, tinturas, extratos, enfim. Uma observação: o medicamento fitoterápico não pode ter substâncias isoladas, então, nem substâncias que tenham sido extraídas de espécies vegetais, nem substâncias sintéticas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. E aí, um ponto de observação: o medicamento fitoterápico pode ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal, então tá lá hipérico perforato, que é um antidepressivo muito bacana, a gente tem um vídeo aqui, ou a passiflora, ok, também. Mas você pode ter um composto no medicamento fitoterápico, que é quando você tem mais de uma espécie vegetal medicinal naquele medicamento. E aí existem alguns que eu não vou falar aqui, porque eu só estou lembrando do nome de marca, mas existem alguns aí no mercado que são produzidos com mais de um ativo vegetal. E agora o spoiler. Eu gosto muito de sempre trazer algo já prático dentro aí da informação teórica para que a gente comece a se inteirar sobre o que a gente está falando. Então, aqui, alerta de spoiler, quem quiser ver só teoria, vai procurando aí os vídeos. Eu acredito que a gente vai ter que dividir essa aula em algumas partes, mas agora vem o spoiler, porque a gente vai falar de uma espécie que tem evidência científica da utilização para gripes e resfriados. Porém, antes eu gostaria de dizer que todas as informações trazidas aqui, é claro que respeitam o conhecimento cultural, nós vamos falar aqui em alguns momentos da forma de preparo de chá, da utilização inalatória, mas nós estamos trazendo as informações baseadas nesses dois documentos, que são publicações da Anvisa, e estão associados à farmacopeia brasileira, o memento fitoterápico e o formulário de fitoterápicos. Eu sempre trago os documentos nos quais a gente se baseia, para que não fique nenhuma dúvida de que as informações que estão sendo tratadas aqui têm um cunho realmente técnico-científico. Esses documentos são fáceis de encontrar, você vai encontrar na internet fazendo uma busca bem rápida, e você pode baixar em PDF e deixar no computador para fazer a consulta no momento em que for necessário.
Uma outra observação, antes da gente começar a falar de espécie de planta medicinal. As informações desse vídeo não substituem o acompanhamento com um profissional de saúde. A gripe, principalmente, ela, se não for cuidada, né, se não for observada, acompanhada, ela pode evoluir para algum quadro que não seja agradável. Então, sempre é necessário que haja um acompanhamento com um profissional de saúde. Nós temos vários profissionais que têm regulamentação dos seus conselhos para a prescrição, o acompanhamento, a indicação de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, temos, né, o médico, temos o farmacêutico, né, que é a minha formação, mas temos também biomédico, enfermeiro, nutricionista, cada um de acordo com a legislação específica da sua profissão, mas sempre é bom procurar o acompanhamento de um profissional de saúde. Mesmo que ele não seja da área, ele vai te indicar alguém para poder fazer esse acompanhamento. Então, agora nós vamos para o spoiler. Equinácea purpúrea, não sei se vocês conhecem, não é uma espécie tão conhecida aqui no Brasil, mas é essa flor lindíssima que está aí apresentada para vocês nesse slide. É uma espécie que possui evidência científica para a sua utilização, tanto como prevenção, como coadjuvante no tratamento dos sintomas dos resfriados, retirando aquele, diminuindo, na realidade, aquele mal-estar que é bem característico do resfriado. A parte utilizada da espécie não é a flor tão linda, na realidade é a raiz. Quando a gente fala parte utilizada, é porque os estudos verificaram, comprovaram que os princípios ativos responsáveis por aquele efeito terapêutico estão presentes na raiz daquela planta, pelo menos em maior quantidade, digamos assim. E um ponto de observação é que essa espécie tem a restrição de ser prescrita por médicos, né? A comercialização é somente sob prescrição médica, mas não desanima, não fica triste, porque a partir de agora, os próximos que a gente vai falar são sem prescrição médica, então os outros profissionais de saúde, como eu, como você, vão poder prescrever, indicar, orientar e acompanhar a utilização dessas espécies. Bem, um ponto de observação em relação à equinácea é que não deve se utilizar por mais que 8 semanas sucessivas. E aqui mais um spoiler, nós estamos falando de problemas de saúde autolimitados, que nós vamos definir daqui a pouco. Então, se o resfriado persiste por mais que 8 semanas, não é normal, então o paciente já deve ser orientado a buscar um profissional médico para que seja feito um diagnóstico detalhado do seu problema de saúde, porque pode ter tido uma evolução negativa para esse paciente. No caso da equinácea, como é uma planta não tão conhecida aqui no Brasil, a sua forma farmacêutica indicada nos documentos oficiais é como cápsulas e comprimidos contendo extrato seco ou a raiz seca pulverizada. Então, geralmente se encontra a equinácea sob essas duas formas farmacêuticas. Em relação à via de administração e posologia, a sua via de administração é oral, e aí nós podemos ter, né, os comprimidos e cápsulas do extrato seco na quantidade de 250 miligramas, 1 a 3 vezes por dia, totalizando uma quantidade de 750 miligramas por dia. Aí nós temos aí esse extrato seco, 5,5 a 7,5 para 1. Isso aí são medidas presentes nos documentos oficiais, nós não vamos detalhar, porque aí seria uma aula aqui só sobre como fazer o extrato seco, mas se vocês tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários, podem mandar, daqui a pouco eu vou mostrar nossos meios de comunicação, e aí vai ser mais fácil para todo mundo, tá? Então, nesse caso desse extrato seco, pode-se utilizar 6 a 9 comprimidos por dia, mas aí também não é bacana, porque tomar essa quantidade de medicamentos por dia, né, com certeza o paciente não vai ficar feliz com essa quantidade, mas a raiz seca pulverizada, que pode ser manipulada nas farmácias de manipulação,
pode ser feita sob a forma de cápsula e tomar 2 cápsulas 3 vezes ao dia, que aí já é uma quantidade aceitável para quem está se sentindo mal, né? Quem está resfriado pode ter o dor da garganta, incômodo a engolir. Então, imagine você ter que utilizar 6 a 9 comprimidos por dia de um medicamento só. Então, não é muito bacana, não. Mas, continuando. Como toda planta medicinal, como todo medicamento fitoterápico, como todo medicamento de uma forma geral, os medicamentos fitoterápicos também possuem algumas contraindicações que estão relacionadas à sua constituição química. Para que a planta medicinal e o fitoterápico façam o seu efeito terapêutico, é necessário que ela tenha constituintes químicos que vão ser responsáveis por esses efeitos no organismo humano. E aí, no caso da equinácea, existem algumas contraindicações que fazem com que alguns grupos não possam utilizar esse medicamento. Ou, se houver uma indicação assim, excepcional, que tenha o acompanhamento do profissional médico que faz todo o acompanhamento do problema de saúde dessa pessoa. Então, pacientes com esclerose múltipla, colagenose, síndrome da imunodeficiência adquirida, tuberculose, pacientes em uso de medicamentos imunossupressores e outras desordens autoimunes não devem utilizar a equinácea, porque a equinácea ela pode causar uma reação imune, uma reação imunoestimulante exacerbada, e aí você pode ter alguns efeitos indesejáveis nessas situações. Algumas outras contraindicações não devem ser utilizadas por crianças grávidas e pacientes. E aí eu falei que era um spoiler, então vou falar já algumas outras informações aqui. De uma forma geral, as crianças abaixo de 12 anos não devem utilizar plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, a não ser que a informação conste na monografia dessa espécie vegetal, permitindo que essas crianças utilizem. Então, tem um caso assim muito, não sei se é tão conhecido, mas é que é muito emblemático, talvez, mas que levanta muito questionamento, é a respeito de um expectorante que é muito utilizado, eu não vou falar aqui, para não levantar polêmica, mas em algum outro momento a gente vai trazer essa informação para vocês. Esse expectorante é amplamente utilizado em crianças, porém, na própria bula do medicamento, existe a observação de que não deve ser utilizada por crianças menores de tantos anos, está lá na bula do medicamento, certo? Então, de uma forma geral, as crianças grávidas e os pacientes que tenham algum histórico de hipersensibilidade e alergia a alguma planta medicinal não devem utilizar se não for feito um acompanhamento efetivo. Mas no caso de crianças e grávidas, deve-se ter muito cuidado, principalmente grávidas, porque existem algumas plantas que podem causar um prejuízo, inclusive impactando negativamente na gravidez. Em relação a efeitos adversos, a equinácea, principalmente relacionada à quantidade que se utiliza e à hipersensibilidade específica individual da pessoa, pode causar febre, distúrbios gastrointestinais como náusea, vômito e paladar desagradável logo após a ingestão. Esses efeitos, eles podem passar com o uso, mas deve-se ficar observando, porque se não passarem, aí tem que suspender o uso da espécie, tá? Podem ocorrer raras reações alérgicas, como prurido e agravamento de quadro asmático, também deve ser observado, porque aí no caso do quadro asmático, principalmente, pode colocar em risco a vida. Reações de hipersensibilidade foram relatadas, como dermatite atópica, urticária, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema da pele, edema de Quincke e broncoespasmo. E aí não sou eu que estou dizendo, todas essas informações estão presentes no documento, nos documentos oficiais que nós estamos utilizando como base para trazer essas informações para vocês aqui. Então, vale a pena para quem gosta da área, quem quer trabalhar com a área, baixar esses 2 documentos e começar a procurar. É muito fácil, gente, é um PDF
que você vai baixar, e aí você vai lá fazer uma pesquisa rápida e vai conseguir ser direcionado para a informação que você quer. Bem, nesse momento a gente vai dar uma paradinha, vamos finalizar aqui a parte 1, porque na parte 2 a gente vai falar um pouco sobre prescrição farmacêutica, como é que direcionando para o farmacêutico, mas a gente pode falar de uma forma geral aí a respeito da prescrição de outros profissionais de saúde. Nós vamos falar sobre os problemas de saúde autolimitados, que eu tenho certeza que muitos não conhecem. Então, parte para a parte 2, que a gente está esperando vocês. E nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou deixar quais os nossos contatos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês entrem em contato com a gente, tá? Mas parte para a parte 2. Não acabou aqui, não. A gente ainda nem começou, na realidade. A gente está começando. Aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal.